Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui passando para a gente ler um pouco da palavra de Deus. Aqui tá muito frio e aí a gente já usa touca, usa blusa de frio para a gente suportar aqui o frio que a gente está inserido, tá bom? Eu gostaria de ler com vocês hoje dois versículos do livro de Provérbios, que são muito legais. O primeiro está no capítulo 14, verso 12. Fala assim: há um caminho que é o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E aqui no versículo de número 10, no capítulo de número 10, versículo 29, fala assim, ó: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Você vê que versículo maravilhoso, né? Veja bem, aqui no 14 fala: há um caminho que ao homem parece bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. Qual é o caminho que para o homem parece bom? É o caminho que ele mesmo escolheu. É o caminho que ele acha o caminho correto, que vai contra tudo aquilo que Deus deixou, que é ao contrário do caminho que Deus deixou que a gente seguíssemos nele. Esse é o caminho do homem. O caminho do homem é um caminho que vai contrário à direção ao caminho de Deus. É um caminho que leva à morte, é um caminho que leva à destruição, é um caminho que leva à ruína, né? Porque todo caminho que é promovido pelo homem é um caminho que ele não tem domínio sobre ele. E quando você não tem domínio, você está indo, né? Indo para o precipício. E chegou no precipício, já era. Então, aqui o Salomão, né? Ele diz: há um caminho que é o homem parece bom, parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E qual que é o caminho bom? Qual que é o caminho correto? Qual que é o caminho que devemos andar? Isso não significa que um é melhor do que o outro, que eu ando no caminho de Deus, eu sou melhor do que o que não é, eu vou na igreja, eu sou melhor do que aquele que não vai. A questão toda não é essa. A questão aqui é que um é o caminho que te fortalece, que te dá vida, que te dá, é, é, que te dá êxito, e o outro é um caminho de ruína, né? No 10:29 fala assim, ó: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Então, o caminho do Senhor, para quem quer seguir esse caminho, é fortaleza. É um caminho reto, é um caminho que tem luz, é um caminho que tem alegria, é um caminho que tem paz, é um caminho que te leva à vida. Mas o meu caminho, a minha vontade, o meu desejo é um caminho que me leva à morte. É só ler a Bíblia, é só ir lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, e ver o que aconteceu com Adão. Qual que era o caminho que Deus tinha deixado para que ele seguisse? Era o caminho da vida. E qual foi o caminho que ele escolheu? O caminho dele, o caminho que ele quis seguir. Ele deixou de olhar para as coisas de Deus, ele deixou de olhar para o caminho de Deus e começou a querer outras coisas. Foi aí a queda, foi aí a ruína e foi aí toda aquela história que a gente lê e que a gente ouve falar de Adão e Eva, da queda de Adão e Eva. Então, meus irmãos, o que é que eu quero falar para vocês? Como está escrito aqui, o caminho, há um caminho que o homem percorre, que ele acha bom, mas o fim dele é a morte. Mas o caminho do Senhor é fortaleza.
para os retos. Então, siga o caminho do Senhor. O caminho do homem parece bom, mas ele não é bom. Mas o caminho do Senhor nos dá vida. E vida com abundância, vida eterna. Tá bom? Deus abençoe vocês. Boa tarde aos que moram aqui em São Paulo. Vamos nos cuidar porque está muito frio. Vamos nos aquecer, né? Tá bom? Não brigue com a mulherada nesse tempo, porque como é que vai fazer para dormir? Tá frio demais, não dá para brigar não, gente. E se brigar, na hora de dormir fazer as pazes, né? Tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço. Vamos seguir o caminho do Senhor. Ele é fortaleza para nós, tá bom? Deus abençoe vocês.